E para recordar a beleza dessa noite e a forma como nós podemos, de uma forma tão simples, agradecer a Deus, eu gostaria de concluir com uma historinha que resume aquilo que eu gostaria de dizer nesta noite. E ela nos diz o seguinte: havia um jovenzinho que morava no interior. Ele tinha um grande sonho, e o seu sonho era ser médico. Os pais sabiam que ele jamais conseguiria realizar a maravilha desse sonho, porque os pais eram agricultores, e eles moravam no interior, ao passo que a faculdade de medicina ficava na capital. Portanto, era um sonho que aquela criança jamais realizaria. Mas o menino era inteligente e persistente, e por causa disso, ele estudou, e numa espécie de milagre, ele conseguiu dinheiro suficiente para vir à capital, fez o vestibular e conseguiu passar para o curso de medicina. Os pais agricultores começaram então a multiplicar os seus trabalhos e, pedindo a ajuda dos parentes que eram igualmente pobres, finalmente conseguiram alugar um pequeno quarto onde o jovem haveria de habitar aqui na cidade, porque ele havia passado em uma universidade federal. E mensalmente eles mandavam dinheiro para o seu filho, para que aquele garoto pudesse se sustentar. Pois bem, o rapaz comprou alguns livros a mais, e o resultado, o dinheiro faltou. E ele entrou em desespero, porque agora não tinha dinheiro mais para comer. E naquela noite, a fome foi imensa, e o desespero maior ainda. Qual o resultado? Ele disse: não estou aguentando. Eu tenho que pedir esmola aqui nesse bairro popular onde eu moro. Mas é noite, será que alguém vai me abrir a porta? Será que alguém vai ter a caridade para comigo? E ele foi, olhando aquelas casas pobres, né, e finalmente, vencido pela fome, teve a coragem de bater em uma dessas portas. Quando ele bateu na porta, uma senhora muito pobre abriu aquela porta e olhou para aquele jovem. O jovem teve vergonha de pedir comida e, por causa disso, envergonhado, disse, tremendo: minha senhora, a senhora se importa de me dar um copo d'água? Mas aquela mulher, que conhecia o que era fome, olhando para aquele rapaz, disse: olhe, água eu não tenho, mas eu vou ver o que eu tenho na geladeira. Entrando em casa, abriu a sua geladeirinha e ali pegou um pão, esquentou, colocou um pouco de manteiga, colocou um salame dentro e, colocando em um copo, né, leite, foi até o rapaz e disse: olhe, o que eu posso dar para você é isso. E o rapaz comeu aquele pão como se fosse a maior iguaria do mundo, e tomou aquele copo de leite com uma alegria imensa, matando finalmente a sua fome. Depois, devolveu o copo e o prato para aquela senhora, e olhou bem o rosto daquela que ele desejava guardar para sempre no seu coração. E era uma mulher muito branca e que tinha uma mancha vermelha em uma das bochechas. Pois bem, o tempo passou, e o jovem agora já era médico, tinha um consultório particular e era também funcionário do SUS. E um dia ali, quando estava atendendo as pessoas mais pobres no sul, entra uma senhora, e quando ele viu aquela senhora, ele reconheceu que foi aquela senhora que lhe havia dado o pão e o copo de leite. Ela não reconheceu, mas ele sabia que era ela. Ele pediu que ela sentasse e pediu que ela contasse o que ela desejava. Ela disse: doutor, eu estou com essa mancha no meu rosto e ela está crescendo cada vez mais e eu não sei o que fazer. E ele, ao examinar, disse: minha senhora, a senhora está com câncer de pele no seu rosto e a senhora precisa fazer uma cirurgia amanhã, porque senão isso vai se alastrar. E ela disse: doutor, eu não tenho dinheiro, eu sou uma mulher pobre. E ele disse: a senhora vai fazer essa cirurgia e vai ser no meu consultório.
E ela disse: eu não posso, eu não tenho como pagar o senhor. E ele disse: a senhora fará essa cirurgia. Qual o resultado? A insistência do médico foi tão grande que ela finalmente aceitou. E ele disse: não se preocupe, depois eu lhe darei a nota com as despesas. Pois bem, aquela mulher humildemente aceitou. E a cirurgia foi feita. E foi um sucesso. E finalmente chegou o dia da revisão. Pois bem, a moça estava lá, aquela senhora diante dele. E depois de fazer os exames, ele disse para ela: minha senhora, estou profundamente feliz. Tirei todo o câncer que havia na sua bochecha. E agora a senhora poderá viver uma vida tranquila. E ela disse: doutor, eu estou muito feliz, mas o senhor me disse que apresentaria a nota com as despesas. Eu estou preocupada com isso. E ele disse: veja só, por acaso está aqui dentro da minha gaveta, e eu vou entregar agora mesmo para a senhora. E ele tirou aquele papel da gaveta e entregou nas mãos daquela senhora, que estava com medo dos valores. E quando ela olhou para o papel, ela levou um susto, porque lá estava escrito: tudo está pago por um pão com salame e um copo de leite. Isso se chama gratidão. Isso se chama Natal. Que Deus nos dê a graça de viver as alegrias desse novo tempo, porque um menino nos foi dado.